Olá, tudo bem? Está no ar mais um Boletim TV Alba no combate ao coronavírus. A deputada estadual baiana Ivana Bastos, presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALE, promoveu uma live no YouTube com a presença do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves. Quem vai trazer os detalhes desse encontro para a gente é a repórter Ila Saveira. Ila, quando foi e do que tratou essa live? Olá, Luana. O encontro entre a parlamentar e o ex-ministro aconteceu na noite da última segunda-feira, dia 21. O assunto foi o processo eleitoral de 2020. Na oportunidade, o ministro lembrou que, independente da pandemia, as aglomerações em dia de eleição são proibidas por lei. E, na avaliação dele, o adiamento do pleito de 2020 se fez de fato necessário diante do cenário que se instalou no mundo. O problema que a gente teve é o que eu acho que é uma crise de credibilidade que nós estamos tendo no país. A gente não sabe em quem acreditar, porque conseguiram politizar a Covid, a pandemia, de uma forma que alguns dizem que ela não é nada, outros dizem que ela é tudo, que é o fim do mundo. E os especialistas, os verdadeiros especialistas, são os médicos, são os infectologistas, são as autoridades sanitárias. Só que as autoridades sanitárias ficaram em silêncio sobre a realização das eleições. Houve uma manifestação ainda do ministro Mandetta no início, bem no começo, dizendo que ele achava que seria bom adiar, mas não mais do que isso. Depois, as autoridades sanitárias, ou seja, Anvisa, Ministério da Saúde, nenhuma delas pôs uma posição muito firme se era para adiar ou não. Em compensação, toda a comunidade científica, os grandes e renomados professores de epidemiologia, biologia e outros tantos, todos eles foram unânimes em dizer que precisava adiar. O adiamento da eleição, e aí é que eu comecei a compreender e entender por que tinha que acontecer, ele não veio de uma certeza de que novembro será melhor do que outubro. Ele vem de uma incerteza. Não se sabe qual é o melhor momento para realizar. Questionado sobre a possibilidade de serem estabelecidas diversas datas para as eleições, com o objetivo de conter a disseminação da Covid-19 em alguns municípios, o convidado foi taxativo ao esclarecer que o pleito precisa acontecer integralmente ainda este ano. Alguém vendeu para os vereadores, para os prefeitos, a ideia de que eles conseguiriam ganhar mais 2 anos de mandato. O que, assim, não é que é inconstitucional, é muito inconstitucional, por diversas razões. Basta citar uma, que o voto, a Constituição estabelece como cláusula pétrea, o voto periódico. Aí alguém poderia dizer, não, mas a periodicidade eu posso discutir, se ela vai ser de 4 ou de 6 anos. Eu falei, sim, você pode discutir para o próximo mandato. Você não pode pegar alguém que foi eleito para 4 anos e falar, agora você vai cumprir mais 2, dar 2 anos de bônus, porque não foi isso que o eleitor lá atrás fez. O eleitor deu um mandato específico, mandato no sentido de uma procuração para o exercício da soberania popular, até dia 31 de dezembro de 2020. A partir daí, dia 1º, qualquer ato que esse prefeito tomar seria considerado nulo. Mas caindo a famosa curva, né? Caindo a curva, adotando todas as precauções necessárias para proteger o candidato, para proteger durante a campanha, para proteger no dia de eleição mesário, para proteger o eleitor, eu acho que a gente tem condições de realizar a eleição, inclusive em novembro. Se for preciso passar para mais alguns dias, nós vamos ter que redobrar. Agora, a realidade é, se você chega numa situação em que não dá para fazer, não dá para fazer em nenhum momento. Você não pode ficar esperando algum dia melhorar. Sobre a possibilidade de a legislação municipal interferir na propaganda eleitoral dos candidatos em áreas de risco pandêmico, o ministro esclareceu. Imagine um prefeito em que não está bem na gestão dele e o adversário está fazendo grandes atos de propaganda e aquilo está sendo muito prejudicial para a reeleição dele. Então, uma solução é fazer assim, vou baixar uma ordem que é proibido realizar ato de propaganda nos setores ou nos bairros tais e quais, que são justamente aonde seu adversário está realizando. É algo complicado de ser feito. A partir do momento em que você tem um risco,
de uma postura municipal, de uma regra municipal interferir nessa propaganda, o Congresso falou não, pode interferir, mas desde que seja uma interferência baseada em um pronunciamento médico estadual, porque aí já tem já uma esfera que não está na disputa, pode-se até dizer que mas o governador pode querer influenciar, mas já é uma coisa bem mais difícil, e além disso tem a posição da Justiça Eleitoral e a esfera nacional também, para controlar aquele ato. A propaganda tem que ocorrer, e se alguém no local quiser impedir, que busque reforço argumentativo, parecer, manifestações técnicas que mostrem necessidade da regra nas instâncias superiores. Não é ouvir o secretário de saúde, porque esse vai estar já comprometido. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente com o senhor. A gente não pode deixar o município, é o que o senhor disse, tal bairro ali precisa estar com aquele problema, vamos fechar ali, vamos parar isso. Infelizmente, a gente não tem essa credibilidade. Infelizmente, alguns ainda sujam, né, a parte política e jogam sujo, não jogam limpo, né? O ex-ministro também falou sobre a desinformação e as fake news. Hipótese nenhuma, isso é uma novidade nas eleições. Os senhores sabem mais do que eu a quantidade de boato que aparece na eleição. E quanto menor a circunscrição, mais fácil alastrar o boato. Toda a preocupação que a gente passou a ter com as chamadas fake news, ela ocorreu a partir da eleição presidencial, porque aí você verificou que aquilo estava... A notícia falsa ela sempre existiu, só que ela existia e era transmitida boca a boca, ou no panfleto, ou no jornal apócrifo, ou na carta anônima, e aquilo circulava pela cidade, mas não tinha uma escala nacional. Com o advento da internet, que vamos dizer seria uma das melhores ferramentas para a democracia, porque permite que todo mundo tenha voz, todo mundo fale, essa maravilha de ferramenta acabou sendo utilizada para atingir a democracia, porque ela começou, não só todo mundo falar, mas todo mundo começar a levantar falsos testemunhos sobre pessoas. E hoje você tem memes em que você troca a fala da pessoa e você olha e ninguém reconhece. Hoje você pega programas de computador que você põe uma pessoa falando coisas absurdas. E quem olha normalmente vê que, não, tá ali, o Henrique está falando que é a favor da pena de morte e que tem que matar todos os políticos brasileiros. E se você pegar e for fazer um exame técnico, vai verificar que é falso, mas a olho nu ninguém consegue descobrir. Então, é uma dificuldade esse avanço tecnológico e a disseminação. Em 1 minuto, o que você consegue replicar de notícias em rede social ou pela internet, em um dia, você atinge mais do que qualquer jornal, do que rádio, qualquer televisão. Porque a internet ainda tem a característica que ela permanece, ela é permanente. O rádio e a televisão transmite na hora que acabou, a não ser que alguém tenha gravado para retransmitir depois, você teve a informação transmitida e encerrou. A internet não, fica lá eternamente. Então, é muito difícil você combater todo esse aparato tecnológico que tem. O TSE tem feito grandes parcerias com os grandes provedores, porque os próprios provedores, e aí não é só uma questão, tem uma preocupação com a democracia, com o direito, mas agora, principalmente, grandes provedores estão sentindo na pele o problema econômico, porque muitas empresas estão começando a aderir a uma situação de falar assim, eu não anuncio mais no seu provedor enquanto você tiver discurso de ódio, enquanto você estiver propagando notícias falsas. E aí você começa a ver, por exemplo, o Twitter do presidente dos Estados Unidos ser bloqueado. Bloquearam um post específico, falar esse post foi suspenso porque aqui tinha um discurso de ódio, ou então tinha uma notícia falsa. Pois é, vamos ficar alertas e cumprir nosso dever enquanto cidadão. É fundamental se manter informado, mas é preciso saber onde buscar as informações. Se você recebeu uma notícia e não tem certeza de que ela é verdadeira, não compartilhe. A educação digital nos protege. Volto com você, Luana. Até a próxima. Obrigada, Ila. É isso mesmo. Vamos ficar atentos e alertas. Fake news, não.
Por isso, continue aqui na programação da TV Alba para ficar sempre bem informado. Lembrando que você pode rever os nossos boletins e curtir todo o nosso conteúdo nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. E também estamos no site da Assembleia Legislativa da Bahia, al.ba.gov.br. A gente se vê até qualquer hora. Tchau, tchau!